Deus seja louvado. Estamos na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Campinas, na Avenida dos Expedicionários 80, aonde acontece todos os domingos esta reunião às 7 horas da manhã. Também temos os demais horários, às 10, às 14 e às 18 horas. Estamos no centro de Campinas, a 50 metros da estação de trens antiga. Vamos entrar na palavra? Livro de João 17:14. Nós estamos em uma sequência, pessoal, de estudos bíblicos, iniciando no livro de Gênesis. E Deus tem sido muito bom conosco, nós temos aprendido bastante, temos crescido na graça e no conhecimento. Estamos falando da vida de Abraão, estamos em Gênesis capítulo 12 em diante, e Deus tem nos ensinado bastante. Vamos para o livro de João 17:14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Lembremos que esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás. O mundo sempre odiou a palavra, está num contexto totalmente normal. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha o verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui Jesus, ele ora pelos seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele nos dá uma luz a respeito do plano, do projeto de Deus para as nossas vidas. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o que isso significa? Nós precisamos de alguns serviços do mundo. Nós vivemos no meio das pessoas deste mundo, muitas vezes incrédulas, infiéis, pecadoras, mas nós não fazemos parte desse sistema. Nós usufruímos da criação de Deus, daquilo que o Senhor nos deixou por herança, mas desse sistema social falido, aonde tudo é permitido, aonde tudo é liberado, aonde a pessoa pode buscar a sua felicidade a qualquer custo, a qualquer preço, e muitas vezes custando a própria vida, nós não concordamos com isso e não aderimos a isso. A nossa felicidade, a nossa prosperidade, o nosso crescimento, o nosso sucesso, a nossa vitória, ela vem de Deus e está contida na sua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Só que para que nós possamos viver neste mundo e não ser dele, nós devemos adotar alguns procedimentos. Nós devemos ter esta verdade firmada no nosso coração. Nós falamos na semana passada que Abraão, ele desce ao Egito para comprar comida. Até porque quando ele chega na terra de Canaã, o que é que ele encontra lá, gente? Fome. A terra estava numa fome tremenda. Abraão então sai de Canaã, a terra chamada prometida, e ele desce ao Egito. Só que ele faz algo que para nós é uma grande lição. Muito embora tenha descido ao Egito, ele não ficou no Egito. Pastor, o que é o Egito? O Egito não é outra coisa senão o mundo. A imagem do mundo, a imagem da realidade que está além daquelas portas. O Egito, em especial o Egito antigo, altamente envolvido com a feitiçaria, com a pornografia, homossexualismo. O Egito, onde cultuava os seus mortos, inclusive as pirâmides que até hoje se visitam, que são dessa época, né? Ano 2500 antes de Cristo, período em que Abraão ali esteve, elas eram nada mais e nada menos do que os túmulos dos faraós daquele tempo. Então toda aquela construção imponente era em culto ao faraó, porque o faraó ele se denominava o próprio Deus. Faraó se denominava Deus. Então eles construíam aquilo a título de adoração, a título de veneração. Abraão lá esteve, só que há um detalhe. Muito embora ele tenha ido para o Egito, ele não se esqueceu de voltar. Olha o que diz o texto. Vamos lá para Gênesis capítulo 13, verso 1. Hoje estamos em Gênesis 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel,
até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Aqui para nós tem uma grande lição. Abrão estava no Egito, mas ele não era do Egito. Todos os dias nós vamos ao Egito, pessoal. Buscar o alimento, buscar o pão de cada dia, viver a nossa vida pessoal, a vida social. Nós estamos num ambiente de crentes salvos em Cristo Jesus, e aqui representa Canaã. Como Jacó disse, quão terrível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui é uma concentração enorme de servos do Senhor. Mas quando a gente vai para fora dessas portas, quando nós vamos em um shopping, por exemplo, em um restaurante, em um supermercado, nós estamos no Egito. Você vê que por onde você vai, você, por exemplo, entra num restaurante, primeira coisa que ele te oferece, aceita uma bebida como cortesia, tem uma cachaça boa aqui. Alguém já passou por isso? Tem uma cachaçinha boa, você diz, não, eu não bebo, eu sou de Jesus. Resumindo, você está no Egito e para ele, aquilo é algo bom. Porque na mentalidade do Egito, a santidade ela não é presente. No Egito não há restrições, não há regras, pelo contrário. A pessoa precisa até da bebida para uma realização pessoal, para quebrar a timidez, para se sentir feliz, que não é o nosso caso. Nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas não é só lá. Você anda na rua hoje e você vê pessoas trocando olhares. Se você for muito simpático com alguém, a pessoa entende até como uma cantada. E hoje a coisa é tão banalizada que se você não se compor, se você não se resguardar, a pessoa acaba até entendendo de outro jeito. Conversando um dia com uma moça no WhatsApp, uma questão pessoal, e a moça disse, ai que bom, eu quero te conhecer pessoalmente. E eu falei, claro, estamos indo aí, sempre coloco no plural, para ela saber que tem mais gente, né? Eu, a Lívia, Giovana, Felipe, Dona Maria, minha sogra, levo até a sogra já para dar tudo certo. E respondi para ela com uma foto nossa, uma selfie. Aí ela escreveu, ai que família linda, como eu quero conhecer vocês. Pronto, mudou a conversa, porque eu estou no Egito, mas eu não sou dele. Nós devemos ter esse critério. E perceba uma coisa nesse texto, olha, novamente, subiu Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. O que ele deixou no Egito, pessoal? Nada, porque ele não tinha intenção de voltar. Nós não podemos deixar nada nosso no Egito. O coração, os negócios, não. Os nossos negócios têm que estar dentro da palavra do Senhor. Atitudes, pensamentos, ações, amizades. Não tem amizades no Egito. Claro, devemos ser colegas de todas as pessoas, mas a amizade é algo muito mais amplo. E se você deixar uma semente sua no Egito, um dia você volta para buscar os frutos. Ele não só trouxe tudo, e esse tudo era muita coisa. Olha o que diz o texto. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Imagine comigo se ele tivesse deixado essas riquezas lá. Olha, eu vou para Canaã porque Deus me deu aquele território, mas eu vou deixar no Egito aquilo que eu conquistei, aquilo que eu adquiri. Ele teria motivos para ir ao Egito constantemente. É aquela pessoa que ainda tem prazer nas coisas que estão lá fora. Uma coisa que eu bato sempre é a televisão que a pessoa assiste, é a novela. Amigo, tira essa semente de lá. Traz os seus valores para a presença de Deus e outras coisas, não é? Prazeres, o futebol, por exemplo. Nada contra o futebol, quando bem utilizado, excelente. Eu não entendo nada de bola, sempre fui ruim de jogar bola. A única vez que fui jogar, quebrei o dedão, já foi um sinal de Deus para eu cair fora, né? Mas quantas pessoas frequentam a igreja, são filiadas a torcidas organizadas, fanáticos? Você entra na casa da pessoa, é quadro de time para todo lado, foto dos jogadores assim, não é? Você está no Egito, irmão.
Ainda que você tenha a promessa de Deus da terra de Canaã, mas lá no Egito você guardou valores e riquezas, porque aonde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Abraão fez questão de trazer todos os seus tesouros para a terra de Canaã, os seus valores, os seus objetivos, as suas metas, as suas paixões e os seus prazeres, eles devem estar sobre este altar. Porque daqui você nunca se ausentará, porque aonde está o tesouro, também está o coração. Conversei até com uma mocinha, tenho muito carinho por ela, muito respeito, e ela está fazendo um curso profissionalizante, e recomendo a todos estudar, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, só cuidado para não ficar lá, vá para a faculdade, mas traga tudo, até as pulgas de volta, viu? Porque ali é o Egito puro, ali é a central do Egito hoje. É onde se fabrica mais egípcios hoje, é na faculdade. Então vá, mas volte, não fique lá, nem deixe o seu coração lá. E eu falei para ela o seguinte: irmãzinha, a postagem que você fez no Facebook eu acho que não é boa. E por que a postagem não era boa? Ela colocou a foto do curso que ela estava fazendo e ela escreveu assim: esse é o lugar que eu mais amo estar. Não, temos que corrigir. Estamos no mundo, mas não somos dele. Podemos fazer o curso mais maravilhoso, aquele que a gente sempre sonhou, mas aquele lugar nunca pode ser o lugar em que nós mais amamos estar. Porque o salmista Davi disse o seguinte: eu prefiro passar um dia na porta da sua casa, não é nem dentro, é na porta, do que 1000 em outro lugar. Olha o perigo que a gente corre. O Egito é encantador. O Egito tem as suas belezas. O Egito tem o seu feitiço. E se nós não guardarmos o coração, a gente acaba ficando. É uma piada suja, é um palavrão. Ah, mas isso aqui é normal. Até porque em Portugal isso nem é palavrão. Tem gente que usa isso. Na Bahia isso aí não é palavrão. Mas você não está na Bahia nem em Portugal. Você está aqui. Então tem que ter essa resistência. Por quê? Porque quando nós agimos de forma diferenciada, nós nos destacamos. E foi para isso que o Senhor te chamou. Você é luz do mundo e sal da terra. Essa postura de Abraão, de não se entregar a novas paixões, a novas terras, fez dele uma pessoa diferenciada. Vamos para o Gênesis 23? Olha o que diz lá, gente. Gênesis 23, versículo 3. Nós já sabemos que quando Abraão chega em Canaã, a chamada terra prometida, ela naquele momento não manava leite e mel, pelo contrário, ela tinha fome. E além disso, ela era habitada por diversos povos, em especial pelos cananeus. Mas houve um povo diferenciado, chamado filisteu, o qual Abraão habitou no meio deles também. Olha a dificuldade de Abraão. Era um homem chamado por Deus, mas que habitava entre cananeus, entre filisteus, entre egípcios, mas você vê que ele não tinha o efeito camaleão. Tem crente que é camaleão. Se ele está no ambiente onde as pessoas bebem, ele bebe também. Se ele está no ambiente onde as pessoas concordam com tudo, não, toda forma de amor é válida, é verdade. Ele vai ser aplaudido naquele lugar, mas ele está sendo reprovado pelo Senhor. Não, eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém. E o pior é que tem até pastor entrando nesse caminho. O caminho da, aspas, aceitação. Eu também aceito todas as pessoas. Eu só não aceito o pecado. A pessoa, nós amamos, respeitamos, claro. Até porque respeitar, a célebre frase do pastor Jaime de Amorim, respeitar não é concordar. Eu posso respeitar todas as pessoas e não concordar com nada do que elas fazem. Uma vez em uma aula, o professor expôs a história do Brasil desde o descobrimento até o final da ditadura militar em 1984. E foi colocando datas, ele fez uma linha do tempo, mas que explanação brilhante. Só que o viés dele era um viés meio que comunista, socialista, né? Sempre puxando a brasa para a sua sardinha. Ele não sabia que eu era pastor. Assisti a aula dele do começo ao fim, achei muito interessante, inclusive, uma pessoa muito capacitada. Quando eu ia saindo da aula,
eu dei um tapinha nas costas dele. Os professores geralmente são simpáticos. E eu disse: professor, eu posso não concordar com nada que o senhor falou, mas o senhor é um excelente professor, parabéns. Eu não concordo com ele, mas eu tenho que respeitar a inteligência dele. Inteligente ele é, capaz ele é, informado ele é. Então viver no Egito é isso, é ser colega de todas as pessoas, mas sem se envolver com elas. Quem está entendendo? Ah, vamos ali no bar. Ô, rapaz, eu tenho um compromisso, amanhã a gente se vê, tchau. Ó, tangente, meu irmão, porque eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Abraão viveu uma coisa que nós devemos viver constantemente. O quê? Sermos diferenciados. Abraão, no meio do caminho, sofreu aquilo que nós às vezes sofremos: a perca de uma pessoa querida. A Sara faleceu, o tempo passou, Abraão já tinha tido seus filhos, né? Isaac com Sara e também o Ismael da sua criada. Mas o tempo passou, Sara já era velhinha no tempo do chamado, acabou partindo. E o Abraão, embora estivesse em Canaã, ele não tinha ainda sepultura para os seus familiares, para os seus entes. Olha o que aconteceu. 23:3 de Gênesis. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, que era Sara, né? E falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Embora estivesse na terra, ele ainda não era o dono da terra, de fato, né? Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus, repita comigo, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto no meio das mais escolhidas das nossas sepulturas. Nenhum de vós te vedará a sua sepultura para enterrares o seu morto. Você vê que o Abraão era um homem estranho numa terra estranha, no meio de um povo estranho. Mas quando Sara morre, ele precisa de um lugar para sepultar. Nos tempos antigos, a questão do sepultamento era levado muito a sério. O cristianismo, ele deu uma descaracterizada nessa questão do luto. Um extremo, eu acho, né? Crente não chora, porque crente tem a vida eterna. Tá, nós acreditamos em tudo isso, mas perder alguém nunca é fácil. No passado, eles choravam 40 dias, 60 dias, 90 dias. Era um momento em que se prestava total solidariedade aos familiares e não era uma adoração, nem reverência, mas uma forma de respeito ao morto. Tanto é que o povo judeu até hoje visita o túmulo de Davi, visita o túmulo dos profetas, o túmulo de Abraão, de Jacó, de Rebeca. É todo dia visitado. Até porque nós lemos a Bíblia, mas o povo judeu anda sobre a Bíblia, né? Você lê aqui, por exemplo, o Mar da Galileia. Jesus andou sobre o Mar da Galileia. Quem mora lá vê o Mar da Galileia da janela de casa. Então, para eles, a realidade é totalmente diferente da nossa. Mas voltando para cá, eles tinham muito apreço por essa questão do luto. E construir uma sepultura para alguém era questão de honra, pela memória daquela pessoa, pelo respeito à história daquela pessoa. O Abraão não tinha esse lugar. Ele foi falar com os filhos de Et, que em algumas traduções falam filisteus, e eles disseram o seguinte: olha, fica tranquilo, porque você tem sido uma pessoa diferente no nosso meio. Qual a qualificação que eles dão a Abraão, pessoal? Na minha tradução diz assim: príncipe de Deus és no nosso meio. Príncipe ele já era, até pela questão financeira. Era um homem riquíssimo, era um homem altamente abençoado. Só que ele não era só príncipe, ele era um príncipe de Deus. Tem muitos príncipes, pessoal. Tem muito cristão que vira príncipe. Só que ele perde essa segunda característica. Por quê? O que é que atesta que somos de Deus? A nossa vida, os nossos costumes, o andamento da nossa casa, as nossas decisões, os nossos procedimentos, a nossa responsabilidade, a nossa honestidade e não só isso, a nossa pontualidade. Por quê? Porque não basta ser príncipe, tem que ser de Deus. Diga comigo, não basta ser príncipe, tem que ser de Deus. Eu lembro de um amigo, marcava com ele 2 da tarde, ele chegava 2:30.
Marcava com ele, ele não ia. Teve um dia, eu fiquei chateado com ele. Eu falei, amigo, tudo que você combina, você faz questão de não cumprir? Poxa vida! Ele olhou para mim e falou, pastor, fica tranquilo, a partir de hoje eu não combino mais nada com ninguém. Falei, não, querido, comece a cumprir os combinados, porque não basta ser príncipe. Abraão no Egito já era um príncipe, mas era um príncipe de Deus. Abraão na terra de Canaã já era um príncipe, mas era um príncipe de Deus. Estamos no mundo, não somos dele. Seja vitorioso, seja uma pessoa bem-sucedida, estudada, capacitada, preparada. Seja uma pessoa com 300 diplomas, porque não há limite para os estudos, a Bíblia diz, e é enfado para a carne. Seja uma pessoa nas mais altas posições, mas nunca se esqueça de preservar a principal delas, você é de Deus. Ô pastor, mas onde eu trabalho tem um esquema, o esquema é deles, não é seu. Saia disso. Pastor, mas onde eu trabalho, olha, o pessoal fala umas palavras lá, e a gente acaba, pessoal, se não vigiarmos, indo no embalo deles, e a gente acaba falando o que eles falam. E daqui a pouco nós estamos vivendo o que eles vivem. E se torna natural, viu? É a teoria das janelas quebradas. Nos Estados Unidos foi feito um estudo. Uma casa abandonada, porém em perfeito estado, não tinha um vidro quebrado. Nunca se quebraram nada, nenhum dos vidros daquela casa. Um dia alguém foi e quebrou o primeiro vidro. Depois desse dia, quebrou-se todos os outros. Quer dizer, quando quebra-se o limite, se ele não é reparado imediatamente, a gente vai numa escada. Você sabe que toda escada ela tem o patamar, né? Você tem uma série de degraus, um patamar, depois degraus de novo. Para quê? Aquele patamar é no caso de queda, para a pessoa parar ali. Porque se não tiver, ela vai direto. Daqui a pouco ela desce uma escada 100 por hora, rolando. Na nossa vida, nós temos que ter o patamar. Ainda que nós caiamos, tem que haver limite. Tem que parar e se recompor e voltar. Talvez alguém está dizendo, pastor, eu desci ao Egito. Acabei gostando do Egito. Uma terra onde tudo é liberado, onde tudo pode, não há limite, não há regra, não há pudor. Mas hoje, se você ouvir esta mensagem, você crer nesta palavra, você pode se levantar e voltar para Canaã. Ainda dá. E nós vamos adiante falarmos da descida dos descendentes de Abraão, né? Os irmãos de José para o Egito. E qual foi o grande problema deles, gente? Eles não voltaram. Eles gostaram tanto que não voltaram. É a pessoa que está me assistindo agora e começou a fazer a quarentena há 2 anos atrás e está até hoje em quarentena. Ficou gostoso ficar em casa, não é? Vai no mercado, na feira, onde mais vai? Na peixaria, na academia. Aonde? Caminhada na rua, que não é errado, é preciso. Ciência não é só infectologia, não. Ciência também é mente, ciência também é coração, é relacionamento social. Se você pegar uma pessoa, trancar ela dentro de um isolamento, ela não vai pegar nenhuma doença, mas ela vai morrer de depressão, ela vai morrer de tristeza. Não adianta nada. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esta passagem se encaixa em tudo. De que adianta salvar o corpo e perder a salvação? De que adianta salvar o corpo e perder a família? Porque o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos ter uma vida condizente com aquilo que a gente quer ser. E o único meio de termos esta vida é aplicando o que a gente aprende aqui e desprezando o que aprendemos lá fora, porque lá fora se aprende de tudo. Perdi a chave do carro esses dias e o seguro mandou alguém para abrir o meu carro. O seguro mandou um ladrão de carro para abrir meu carro. Verdade mesmo. Eu só não perguntei por educação. Você precisa ver a habilidade, porque profissional de seguro você identifica, né, do chaveiro, ele vem com uniforme, todo preparado, maleta de chaveiro, não é assim? Cartão de chaveiro, esse não, de chinelo, boné,
Ele não tinha ferramenta, ele tinha um toquinho de madeira. Ele puxou a porta do carro, enfiou o toquinho de madeira, pegou um ferro todo torto, que se vê que ele achou na rua, enfiou, puxou a porta do carro. Eu falei para a Lívia, se você visse como ele abriu a porta do seu carro, você não perderia mais tempo trancando o carro. Porque a única coisa que você provoca trancando o carro é que eles amassem a sua porta, só isso. Porque eles vão abrir de qualquer jeito, você precisa ver a facilidade. É um mundo onde o mesmo que conserta o que quebra, o que conserta o pneu, o que fura o seu pneu, onde a vantagem está em tudo, onde a malandragem está em tudo. Fui almoçar num lugar, quanto custa isso aqui? Fica tranquilo, não tem preço, mas eu faço um bom preço. Quanto é isso aqui? 25. Falei, nossa, mas está caro? E a mulher falou, não, é porque esse prato é especial. Falei, ótimo. O que mais você tem? Não, eu tenho pratos diferenciados, de menor, né? Mais simples, vendedora, né? Aí as outras pessoas pediram mais simples. Na hora de pagar, mas por que está tudo 25? Não, porque é tudo o mesmo preço. Você vê que armou a cama para mim, né? E eu não costumo comer sem perguntar preço, mas dessa vez caí no laço do inimigo. Talvez é o restaurante que você trabalhe. Talvez é a empresa que você atue. Talvez são pessoas com as quais você se relaciona. Não, mas tem um jeitinho, eu vou por aqui, eu vou por ali. Não, não. Tudo que é criminoso, tudo que é ilegal, tudo que é imoral, tudo que é mentira, tem que ser tirado da nossa vida. Tem que ser removido. Porque a gente aprende tudo isso lá fora, pessoal. Prostituição e tudo mais. Mentirada, corrupção, engano, perseguição, inveja. E se a gente deixar qualquer coisa lá fora, a gente acaba trazendo ou voltando para lá a qualquer momento. Abraão, um homem que viveu no Egito, mas na terra de Canaã ele foi reconhecido como príncipe de Deus, porque o Egito não entrou nele. Ele entrou no Egito, mas o Egito não entrou nele. Você pode entrar em qualquer lugar nesse mundo, mas qualquer lugar nunca jamais pode entrar em você. Em você é a palavra, em você é a presença de Deus, é a santidade, são os bons olhos. Pastor, e como é que eu faço para colocar isso em prática? Simples, Salmo 119, 11, vamos lá? Agora o do chaveiro eu fiquei impressionado, irmão. E foi dentro de um estacionamento, e eles estavam no outro carro, né? Um carro leva você e o outro carro, o carro do chaveiro à parte. E ele não ia embora não, o camarada do estacionamento me levando embora para pegar as malas. E eu falei para o cara, volta lá, que esse cara pode trancar o carro de novo para eu ter que chamar ele de novo. O mesmo que abriu pode trancar. E você duvida que isso acontece aí fora? Só que eu não julgo eles. Eu só luto, vigio para não me tornar um deles. Porque o mundo é isso mesmo. O mundo é dos espertos, agora o céu é dos escolhidos. Eu quero o céu, não quero o mundo. Eu não quero o mundo, não quero nada de ninguém, eu só quero o que é meu. Só a minha mulher, só a minha casa, só os meus bens, só a minha vida, só o meu chamado, só o meu Deus, o resto eu não quero mais nada. Mas no Egito eles querem tudo e mais um pouco. Somos do céu, diga amém. Como eu faço, pastor, para me isolar no sentido de não me entregar, no sentido de não me influenciar? Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só há uma maneira para iniciar esse processo de blindagem: esconder a palavra no coração. E por que tem que ser escondido? Porque se nós deixarmos muito fácil, muito raso, muito vago, a gente tira ela do coração rapidamente. Tem que estar escondido. Você tem um dinheiro, recebeu uma indenização, um prêmio, uma herança. Você anda com essa herança no bolso? 50 mil reais, 100 mil reais, onde é que você põe? No banco. Em que lugar? No mais seguro de todos, porque se colocar na poupança, você pode sacar a qualquer momento. Se colocar na conta corrente, pode sacar também. Geralmente as pessoas que recebem alguma quantia são orientadas a colocar numa aplicação que ela não pode sacar imediatamente. Ela tem que pedir
ou tem um prazo determinado para que ela só possa sacar daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, até porque a segurança será muito maior. Num assalto, vamos ao banco, fazer lá, você fala, mas eu não tenho dinheiro, mas não dá para tirar, você está seguro, não é verdade? A mesma coisa, a gente pode usar o exemplo no âmbito familiar, é o divórcio. No passado a pessoa tinha que se desquitar, período, para depois se divorciar. O tempo passou, primeiro tirou-se a necessidade do desquite, você já pode dar entrada direto no divórcio, e hoje, se não tiver bens, ou se os bens forem divididos em comum acordo, se não tiver filhos menores, é só ir ao cartório e você faz a lavratura da escritura de divórcio no mesmo dia. Agenda, comparece e sai de lá divorciado. Resumindo, se tivesse um período para se divorciar, não precisa ser muito, não, um mês, 1 mês, 2 meses, 3 meses que seja, quantos casamentos não teriam sido preservados? E quantas pessoas se divorciaram e acabaram juntas novamente? Só que dessa vez no pecado, porque já não estão mais com a união oficializada. Irmão, muita coisa tem que estar escondido por questão de segurança. Muita coisa tem que estar oculta em lugar seguro. A palavra de Deus é uma dessas coisas que nós devemos tê-la guardada às 7 chaves. Para quê? Para que a gente não se perca tão facilmente. Faz um desenho num concreto e faça um desenho na areia da praia. Aquele do concreto vai durar anos. Aquele que você fez na areia da praia, a primeira onda vai levá-lo embora. Aonde a palavra de Deus está cravada no seu coração, é no concreto, é no cimento, é na rocha ou é na areia? Um amigo foi para um determinado lugar em lua de mel. Ele cristão, esposa também. Chegaram lá, conheceram outro casal cristão no aeroporto. E disseram, olha, vamos, já que a gente está em lua de mel junto, bacana, você é de Jesus? Eu sou crente, que legal, paz do Senhor, paz de Deus, amém. Vamos alugar um carro juntos, a gente paga meio a meio. Não, perfeito. E foram. Primeiro lugar que entraram, depois da amizade, era um lugar onde tinha almoço, mas também tinha um pessoal dançando e não sei o que, vai para lá, vai para cá. De repente esse casal levantou da mesa e começou. E esse meu amigo falou, mas você não falou que era crente? Ele falou, eu sou crente, mas eu estou na Bahia. Logo, logo estará no inferno, né? Porque vai se adaptando conforme a situação. Agora imagina essa pessoa, se tem amigos que gostam de drogas, por exemplo, ele é adaptável. Se tem amigos que gostam da prostituição, ele vai se adaptar. Imagina na empresa que ele trabalha, todo mundo pega, eu também vou pegar. Todo mundo faz, eu também vou fazer. É a diferença da palavra cravada na pedra, no cimento, e a palavra cravada na areia. Primeiro vento, primeira onda leva embora. Primeira coisa que Abraão tinha, a palavra de Deus no coração. Até porque a palavra de Deus ainda não havia sido escrita. Aonde ele levava a palavra? No coração. A palavra que fez ele sair da sua terra, a palavra que o sustentou, que o enriqueceu e o deu vitória. Era a mesma palavra que o mantinha em santidade. E é esta palavra que sustenta a sua fé. Amém, gente? Segunda coisa, 1 Coríntios 6,12, vamos lá. Como eu faço para ir ao Egito, mas não ficar no Egito? Não permanecer no Egito? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Para que ele pudesse ser um príncipe de Deus no meio dos estrangeiros, primeiro, ele tinha a palavra no seu coração. Para que ele pudesse descer ao Egito e voltar de lá não contaminado pelos pecados do Egito, ele tinha a palavra escondida no coração. Aqui nós temos, primeiro, escondi a tua palavra. Segundo, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma visão do que é certo e do que é errado muito ampla.
Porque há pessoas que pensam assim: na Bíblia não fala que é pecado jogar bilhar. É verdade, não fala mesmo. Mas convém ao homem de Deus estar num boteco jogando bilhar? Não convém. A Bíblia não diz que é pecado, por exemplo, beber. E a Bíblia não diz mesmo que é pecado. A Bíblia fala que o embriagar é pecado, e eu já expliquei isso aqui. A Igreja da Graça tem o entendimento de que não se deve fazer o consumo de bebida alcoólica, e nós estamos debaixo da autoridade espiritual do nosso pastor, que é o missionário R.R. Soares. Nesse entendimento, nós devemos aplicar o 1 Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque eu participo de uma igreja, o qual orienta os seus membros a não fazerem consumo. Eu não vou fazer. Mas me acha um versículo na Bíblia. Se fosse assim, Abraão não teria vivido nada do que viveu, porque nada do que ele viveu estava na Bíblia. Estava onde? No coração. Irmão, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Agora, aquilo que a Bíblia expressamente proíbe, aí é proibido, aí é ilícito. Mas nós devemos estar preocupados também com a boa aparência, fugir da aparência do mal, nos abstermos daquilo que não é de boa fama, daquilo que não é construtivo. E isso em tudo, viu, pessoal? Eu apoio partidos que são a favor do aborto. Ou você não entende nada de política, ou você não é nada em relação ao cristianismo, você não é cristão. Porque tudo é lícito, você pode ter um posicionamento político e deve. Você é um cidadão, pagador de impostos, uma pessoa inteligente, capaz. Só que você não pode apoiar quem combate a palavra de Deus. Não estou falando de política, eu estou falando de Bíblia. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não, mas eu defendo as causas sociais. Precisa ver o que está embutido. Precisa ver o que está embutido. Eu também sou a favor de distribuição de renda, sou a favor acesso de todas as pessoas ao saneamento básico, acesso das pessoas ao estudo, ao ensino, a uma vida melhor, à saúde, tudo isso, igualdade entre as pessoas, igualdade, repita comigo, igualdade, que não é o que se busca, mas o que está embutido por trás disso? Não, o direito de igualdade é a mulher ter direito de abortar, porque o homem não carrega no ventre uma criança. Isso não é igualdade, até porque tem alguém sendo prejudicado nessa história. Quem? A criança. Então, se é igualdade, aquela criança também tem direito de nascer, como você nasceu. Então, cuidado com essas narrativas que são mentirosas. O que eu quero dizer a você? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Pastor, mas todo mundo faz, e todo mundo está indo para a perdição, pessoal. Todo o mundo está indo para a perdição. Quando falo de mundo, não é necessariamente a totalidade da humanidade, mas o sistema que rege esse mundo. Vai numa festa, champanhe, não bebo, mas é tão pouquinho álcool que tem aqui, não interessa. Porque chumbinho de rato também, só uma bolinha mata do mesmo jeito. Não precisa tomar o vidro todo. E outros exemplos poderia dar. Mas todo mundo está bebendo. É verdade, cuidado, você está no Egito. Quantas festas eu sou convidado? Nos últimos tempos ninguém convida para mais nada. Essa pandemia também, pelo amor de Deus, viu? Não se faz mais festa, não se casa, não sei mais o que está acontecendo. E quantas vezes as pessoas insistem. Toma isso, toma aquilo, não sei o que. Não, por favor, muito obrigado. Também não condeno, porque não estou aqui na posição de juiz. A minha parte é orar pelas pessoas. Uma irmã minha, não é de Jesus, veio conversar comigo, rasgou um palavrão daquele, e na mesma hora ela lembrou que eu era pastor. Desculpa, você é pastor. Eu falei, não, fica à vontade, porque quem está falando é você, não sou eu. O bom é que ela respeitou a minha pessoa, tem me visto como príncipe de Deus. Nós somos príncipes de Deus. Então você não responde pelo pecado de ninguém, você responde pelo seu. Abraão viu de tudo no Egito, deve ter visto prostituição, deve ter visto drogas, é coisa muito antiga, deve ter visto tanta coisa naquele lugar, mas ele voltou para a sua terra intacto, livre. Toda vez que você sair por aquela porta e voltar, você tem que voltar melhor do que foi, nunca pior. Você tem que regredir, não, você tem que progredir, você tem que avançar, você tem que crescer. Abraão voltou do Egito, pobre ou rico?
Volte do Egito rico, mas fiel a Deus, santo, consagrado e abençoado. Quem concorda, diga eu concordo. E por último, 1 Tessalonicenses 5:1. Tem um cidadão que tem alguns áudios que espalham aí pelo WhatsApp, e o cidadão diz assim: tu vai ver coisa. Fulana já dizia, tu vai ver coisa. Alguém já viu esse áudio? Fulano já dizia, e vê, meu irmão, nesse mundo você vai ver de tudo. E não só no mundo não, muitas vezes até entre a própria cristandade. Somos seres humanos, não há perfeitos entre os humanos. O único que foi perfeito passou por aqui e hoje está no céu intercedendo por nós, o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, e o que? Retém o que é bom. Examinai tudo, retém o que é bom. Foi assim que Abraão venceu. Um exemplo muito importante é quando Abraão vai retomar Ló da escravidão, o qual havia sido submetido, e ele se alia a alguns reis, dentre eles o de Sodoma, para que pudesse então dividir o que haviam conquistado. E o Abraão, em atender aquela pessoa, o rei de Sodoma diz a ele o seguinte: olha, vamos dividir os bens que a gente conquistou. O Abraão disse a ele o seguinte: de você eu não tomarei nenhum cadarço de sapato, para que você não diga que me enriqueceu. Então você vê que era um homem que examinava tudo. Era bom de conversa, era bom de alianças. Abraão era um homem que por onde passava conquistava as pessoas. Era um homem que sabia fazer negócios, riquíssimo, homem inteligente. Mas era um homem que nunca perdeu e nunca quebrou a sua aliança com Deus. Nesta guerra de Sodoma poderia ter multiplicado a sua riqueza, mas ele disse ao rei: não, de você eu não quero um cadarço de sapatos, a não ser as outras pessoas. Se eles quiserem, é um problema deles, eu não quero. Você não responde por ninguém. Nossos pais já diziam: você não é todo mundo. Eu lembro o dia que eu derrubei a porta da escola sem querer. Aquela de olha para ver se a professora está vindo. Quem nunca, né? Eu sempre fui musculoso, assim, um pouquinho mais avantajado. E o gordo sempre é o último a correr. E quando eu fui voltar para dentro da sala, os meus amigos me fecharam e eu fiquei no meio da porta. E eu não podia ser pego fora da sala, porque era proibido fora da sala. E eu fui tentando empurrar. Daqui a pouco eu estava segurando a porta na mão. E os meus amigos foram embora e eu fiquei com a porta. Nessa hora não sobra um, né? Aí eu tive que consertar a porta, aí tive que ir em casa buscar martelo. E minha mãe: o que aconteceu? Não, mãe, estou resolvendo um problema aqui na escola. Aí eu contei para ela a história, né? Falei: olha, eu e os meus amigos, todo mundo estava fora da sala. Adivinha o que ela falou? Você não é todo mundo. Já é de praxe, né? Você não é todo mundo. Pastor, mas é a oportunidade da minha vida. É o mesmo caminho que os perdidos estão indo? Então não vai por ele não. Mas é uma grande amizade que eu tenho. Te acrescenta em quê? Espiritualmente nada? Então sai fora. Pastor, mas ali naquele bar eu passei toda a minha infância. Você quer dizer que você perdeu a sua infância, né? Quer voltar para lá? Quantos vão para o Egito? E diariamente nós vamos, porque o Egito é o mundo. E quando voltamos de lá, voltamos com trejeitos, costumes, palavreados, atitudes totalmente contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Que tenhamos o atestado, não que nós nos damos, porque não existe autoatestado. Que tenhamos o atestado dos outros. Você tem sido um príncipe de Deus em nosso meio. Vamos aplaudir Jesus, que é o Senhor. Canta do Williams. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida
em ti. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina Vem o ouro, obra. vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos aplaudir a Deus que tem nos abençoado constantemente. Louvado seja Deus. Eu agradeço a você pela audiência, espero que você tenha compreendido esta palavra, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. E claro, você que deseja ajudar esta obra por meio dos seus dízimos, ofertas, patrocinador, nós vamos disponibilizar os números da conta que aparecerão aí na sua tela ao lado. Você pode fazer a transferência, o Pix, como melhor lhe convier, e enviar o comprovante para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19 999 985 309. DDD 19 999 985 309. E este número também é para o atendimento espiritual, SOS Oração, endereço das igrejas da nossa região e tudo aquilo que mais formos úteis. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos na Expedicionários 80, no Centrão de Campinas, e todos os domingos às 7 horas da manhã, como às 10, às 14 e às 18, estamos fazendo esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Fica com Jesus e até a próxima. Vamos aplaudir o Senhor?